E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Mais uma semana começando e as estatísticas vão mudando, né? Em virtude do que vai acontecendo, as estatísticas vão mudando. E o Palmeiras hoje é a equipe que tem mais chances de título. Uma diferença mínima em relação ao Botafogo. Aí você, torcedorzinho, pode falar, pô, mas o Botafogo é líder, mas o Botafogo joga Libertadores, gente, né? Então, mais uma vez, às vezes as pessoas questionam, né, a estatística, que o artigo deixar o crédito por Rodrigo Breves e Valmir Stort. Às vezes as pessoas questionam, né? Pô, estatística, que não sei. Cara, estatística é apenas cálculos. É uma série de cálculos baseados no que aconteceu e o que. E eles tentam projetar o que pode acontecer, né? Gols sofridos, gols marcados, né? Arremates a gol, vitórias dentro de casa, vitórias fora de casa. Quantidade, os próximos jogos, como é que vão ser? Vão ser contra os líderes da tabela? Vão ser contra os lanternas da tabela? Vai ter mais jogo em casa ou vai ter mais jogo fora de casa? Então, antes de você, às vezes, ficar bravo, né? Ah, estatística, que serve pra merda, amigo. Serve pra muita coisa. Serve pra muita coisa. Serve pra, por exemplo, o Palmeiras olhar e falar, cara, a cada rodada nós tiramos um pouquinho da chance de título do Botafogo e hoje nós passamos. Então a busca pelo título ela tem que ser insaciável. Insaciável. Para outras equipes, pode servir para olhar e falar, cara, acho que é melhor focar nas Copas, né? Como o Atlético Mineiro. Eles olham e falam, acho que é melhor focar nas Copas. Lá nós estamos bem. Lá as estatísticas são excelentes. Isso mostra o quê? Que a gente tem mais chance? Também, mas mostra que nós estamos mais focados nesse tipo de competição. Nosso time é mais forte nesse tipo de competição. Então, dependendo dos objetivos de uma equipe, de um grupo, olhar para o modelo estatístico pode te deixar mais perto de uma conquista. E não necessariamente vai refletir a realidade. Porque hoje o torcedor do Botafogo que questiona, de repente, o modelo estatístico, o ano passado, né, o modelo estatístico favorecia totalmente o Botafogo, então aconteceu. Estatística é aquilo que eu falei. Ele só tenta projetar. Quem faz acontecer são os jogadores dentro de campo, tá? Então, vamos chegar, vamos chegar, vamos passar pela agenda do dia, deixar uma homenagem ao eterno Silvio Santos. Vamos embora, ó. Aqui, ó. Rodada de sábado, Palmeiras 2-1 para cima do Atlético Mineiro, gol, dois gols de, aliás, o segundo gol, o segundo pênalti é uma loucura, né? Segundo, eu não vou nem comentar, né? Não tô nem falando que foi erro da arbitragem, para mim foi muito pênalti, né? Mas ali, cara, a gente questiona os atletas que estão dentro de campo, né? Pô, o que que você tá fazendo aí, irmão? O que que você tá fazendo aí, meu irmão? Para mim foi muito pênalti, mas ali foi, né? Foi ali no, pô, não quero usar o termo, mas faltou um pouquinho ali de, né? De leitura, né? Falta como faltou ali, por exemplo, do André Ramalho no Corinthians. Falta um pouquinho de leitura, né? Não sei que, pô, sei lá o que acontece. Enfim, não tô lá dentro de campo para o sangue subir a cabeça e você cometer umas gafes, eu não sei. O fato é que o Palmeiras venceu, aliás, né, três gols de bola parada, dois de pênalti do Veiga, um de falta do Hulk. A falta do Hulk foi qualquer parada. Cara, o efeito que pega a bola, cara, você olha e fala, pô, nojento, cara, sádico, como diria o Rômulo Mendonça, né? Impressionante o gol do Hulk. O Everton ficou plantado, né? Ele deu uma olhadinha assim, falou, ai, nojento, que é isso, né? Golaço, né? Golaço. Mas o Palmeiras venceu, mais 3 pontos, segue inabalável, segue insaciável. O Palmeiras hoje olha para as estatísticas e fala, cara, isso aqui é nosso. É tudo nosso. Segue insaciável o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. O Botafogo empatou com o Grêmio 0-0. Olha os rivais chegando, mas também olha para a Libertadores e de repente pensa: talvez ali seja o caminho. Talvez ali seja, né? Primeiro que já é o caminho, porque é o grande objetivo do torcedor, né? O torcedor faria maluquices por um título de Libertadores, por qualquer torcedor, né?
Mas do Botafogo faria maluquices por um título de Libertadores. Aí você olha, pô, os caras estão chegando, né? Nós estamos bem lá, estamos muito bem lá. Batemos São Paulo na casa deles nas penalidades, pô, nós estamos bem. Pode mudar muita coisa. Jogos de domingo, vamos lá. Juventude 1, Bragantino 1, São Paulo 3, Corinthians 1. São Paulo vence o clássico. O jogo foi em Brasília. O jogo foi em Brasília, né? Aí você começa pro torcedor ficar maluco, né? Mas foi torcida única. Foi torcida única. Pro torcedor tricolor, de repente foi dos males o menor, né? Pô, você vai ter mais torcedor do Corinthians, mas talvez fizesse mais grana se tivesse deixado o torcedor corintiano entrar. Talvez. São essas coisas do futebol. Você vem de mando de campo, né? Uma equipe como São Paulo e até Brasília. Sei lá, né? Sei lá. Enfim, Fortaleza 1, Cuiabá 0, Atlético Goianiense 1, Fluminense 0. A situação do Corinthians e do Fluminense é que tá todo mundo querendo ser rebaixado ali naquele miolo, né? Então, assim, eu já ia falar, ficando cada vez mais tenebroso, mas na verdade não tá tanto assim, não. A gente vai olhar a tabela. Internacional 3, Vitória 1, tá vendo? Tá todo mundo querendo ser rebaixado aqui nesse pacote. Cuiabá, ó, perdeu, Vitória perdeu. Cruzeiro 1, Vasco da Gama 1. Bahia 1, Criciúma 0, aqui ó, derrota do Criciúma. Então a galera tá se esforçando. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0 e o Tite caiu. O Tite caiu. Eu ia abrir o podcast com a notícia do Tite, mas a gente já falou muito de Tite, né? Vão achar que eu tô de perseguição. Vão achar que eu tô de... Então a gente abre primeiro com dando uma moral à campanha do Palmeiras, mas a gente vai deixar um destaque especial também para essa demissão do Tite, né? Caiu o Tite aqui, ó. Tabela do Campeonato Brasileiro. Tô com um pouquinho de pressa e a gente vai falar bastante da notícia da demissão do Tite, da sua comissão técnica. Botafogo 57, Palmeiras 56, Fortaleza 55. O Flamengo está aqui no G4, né, com a vitória, entra aqui na festa. O São Paulo até então era o quarto colocado, porque tinha vencido o Corinthians, mas o Flamengo jogou depois. Então, apenas um ponto de distância, né? Um ponto separam os três primeiros colocados. Um ponto do Botafogo para o Palmeiras, um ponto do Palmeiras para o Fortaleza. Os três seguem, cara, assim, com uma fome de título impressionante, né? O Fortaleza mais uma vitória jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Segue, cara, assim, um monstro, um leão, né? Um leão jogando em casa em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Seguimos, né? São Paulo, Bahia, Internacional, Cruzeiro, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Bragantino, Juventude, e aqui vão chegando os grupos dos desesperados. Ó. O Grêmio tá aqui, Criciúma, Atlético Paranaense, e aí vamos, ó. Por isso que eu falei. Eu ia falar, pô, a situação do Corinthians e do Fluminense tá, assim, caótica, né? Caótica. Mas não tá tanto assim não, tá? Não tá tanto assim não. O Vitória tem 28 pontos. Mesmo 28 do Corinthians, um ponto do Fluminense. Aí já o Atlético Paranaense já tá um pouquinho mais distante, mas assim, tem uma vaguinha disponível aqui para ficar fora. Tem uma vaguinha. E o Corinthians está a 3 pontos do Atlético. Agora a gente olha pro Fluminense, que o Fluminense perdeu do Atlético Goianiense, perdeu pro Lanterna do campeonato, e aí você olha para lá e fala assim, cara, ó, olha o que custou aquela aventura na Libertadores. Porque foi uma aventura, né? Foi uma aventura. Se, com todo respeito, é o atual campeão, mas já não é o mesmo treinador. É uma loucura você achar que o Fluminense defenderia o título de Libertadores, jogando o futebol, né, horroroso que vinha praticando no Brasileiro. É uma aventura. Né, com todo respeito, mais uma vez, ao torcedor, com todo o respeito do mundo. Eu fui um dos caras que eu acho que eu fiquei mais empolgado que o torcedor tricolor com a chegada do Thiago Silva que o próprio torcedor. Sem brincadeira. Eu tava aqui num estado de espírito que era, pô, vamos Fluminense. Vamos, se tivessem mandado a camisa para mim, teria vestido. Pô, loucura, né? Loucura. Eu tava empolgadaço, mas eu sempre falei, ó, quem acompanha a gente aqui fala, ó, essa aventura na Libertadores, esquece, cara.
Não dá para ser eliminado tomando 4, como aconteceu com o Atlético Paranaense, né? Tomou do Racing 4 gols. Não dá para acontecer isso, mas essa aventura precisa acabar. E assim foram, seguiram, se mobilizaram, né? Venceram o primeiro jogo. E aí perdeu o segundo jogo. E aí foi eliminado. Olha o que custou essa brincadeira. Olha o que custou essa aventura. Por isso que a gente fala, gente, ó. A gente, pô, a gente fica repetindo essa história e aí parece que a gente que é chato, né? Pô, cara chato, para de falar disso, deixa a gente ser feliz. Tá bom, mano, vai ser feliz, ó. Mesmo com o Corinthians. Ah, jogou bem contra o São Paulo, com 2 a menos. É verdade, é verdade. São reflexões que o São Paulo, o torcedor, o Zubeldia tem que fazer. O São Paulo com 2 jogadores a mais tomou um abafa, parecia que estava 11-11 e o Corinthians fez o 2, tava 2-0 aquela altura. O Corinthians fez 2-1 com o Yuri Alberto, né? Com 2 jogadores a menos. Isso mostra o quê? O quanto que o Corinthians melhorou. Mas essa aventura de jogar 3 competições vai custar caro, tá? Esse momento ele vai acabar. Aí você vai falar assim, torcedorzinho, pô, tá zicando. Não, não estou zicando. A energia do Fluminense acabou. Quando chegou o Mano, né? Embalaram uma sequência importante de resultados. Legal, pô, bacana. Vamos sair, saiu da zona do rebaixamento, saiu com méritos. E aí teve uma queda agora. Uma queda que ela é natural. Agora, essa queda não teria acontecido se tivesse feito a gestão correta de, poxa, Libertadores, isso aqui é uma aventura. O Thiago Silva não vai jogar essa brincadeira. Thiago, sei que você quer, mas a gente não pode ser rebaixado nesse ano. Não, tudo bem, gente. Foi, professor. Vamos focar no brasileiro. Ano que vem a gente pensa em Libertadores. Ano que vem não, né? Porque nem está na Libertadores, mas no ano seguinte, né? A gente pensa em Libertadores. Vamos pensar devagar, né? A prioridade é salvar o ano. Essa aventura do Corinthians já tá falando, ó. Parece que depois os outros que são chatos, os outros que são anti. A gente já tá falando. Já tá falando disso há muito tempo. Na hora que acontecer, aí vai ficar, pô, os caras é chato. Porque na hora que cair o rendimento, vai cair nas 3 competições, não vai cair em uma só. É diferente do Galo. O Galo claramente está focando as Copas. O Corinthians está mirando tudo. Tá mirando tudo. O Corinthians está jogando bem as 3 competições. Apesar da derrota para o São Paulo, é que assim, o Fagner, né? Pô, não, é brincadeira, né? É brincadeira o que faz o Fagner ali. Toma o segundo cartão amarelo e é expulso. O André Ramalho, para mim, é coisa de justa causa. Mas tudo bem, né? Tudo bem. É coisa de justa causa. O que ele faz ali não, cara, não tem perdão num clássico contra o São Paulo. Mas, enfim, tudo bem. Contextos à parte, o Corinthians está jogando bem, com 2 jogadores a menos, foi para cima do São Paulo, fez o gol, deu uma canseira, o torcedor tricolor suou frio. O torcedor que falar que não suou frio sim. E que não ficou indignado, tem que ficar indignado. Falei, pô, que brincadeira é essa, Zubeldia? Os caras estão com 2 a menos, parece que tá 11-11. Que tiriça é essa dentro de campo? Pô, é só o chorume dentro de campo? Não é possível, né? Mas é aquilo que eu tô falando. O São Paulo tá baqueado. O São Paulo joga uma competição. O São Paulo está tranquilo, está garantido e muito provavelmente vai jogar Libertadores no ano que vem. O Corinthians, falei e eu vou repetir. E aí o torcedor vai ficar bravo, vai achar que a gente é anti, que a gente torce contra. Sempre avisa. Só que quem avisa, amigo é. Eu sou aquele que avisa porque eu estou preocupado. Não porque eu estou enchendo o saco. Na hora que cair o rendimento, vai cair nas 3, velho. Nas 3. E não vai ganhar nada e vai ser rebaixado. Na hora que cair o rendimento, vai cair nas 3. Porque ninguém é imune a isso. Se o Palmeiras não é imune a isso, eu vou pegar o Palmeiras porque machuca, porque é rival, né? Se o Palmeiras não é imune a isso, quem dirá o Corinthians? Ah, tá menosprezando o Corinthians, como diria Roberto Dinamite. Não tô menosprezando o Corinthians. É que o Palmeiras hoje é um exemplo de gestão, equipe que ganha título grande todo ano. Se o Palmeiras não consegue focar em 3 frentes com um técnico já o quê? Desde 2020 lá, por que o Ramon Dias vai conseguir fazer isso em questão de meses? Isso não existe, cara.
Isso não existe. Na hora que. Ah, mas o Jorge Jesus conseguiu. Tá, o Ramon Dias é o Jorge Jesus, então. O Ramon Dias é o Jorge Jesus. Ele vai conseguir? Se conseguir, a gente chegar no final do ano e falar: caraca, eu errei e errei feio. E eu peço perdão ao torcedor corintiano e eu vou comemorar com o torcedor. Ah, não, você não vai comemorar? Não, eu vou comemorar com o torcedor. Eu quero que se exploda. Errar faz parte. Agora você olha o trabalho do Ramon Dias. O que ele fez no Vasco ano passado, no sufoco, suado, sofrido. Pô, mas não tinha elenco. Tudo bem, o Corinthians tem muito mais elenco. Mas como eu tô falando, na hora que cansar, na hora que der a baqueada, na hora que cair o rendimento, vai cair para todas as competições. O Ramon não é Jorge Jesus. E o elenco que o Corinthians tem hoje, apesar de forte, não é o Flamengo de 2019. Então, aquela coisa, eu falo, quando a gente avisa aqui, eu sempre falo, pô, a gente avisa com o intuito de, sabe, pô, preocupação, né? De preocupação, de jogar junto, de torcer a favor, né? Mas às vezes o torcedor acha que a gente torce contra, que a gente tá tentando zicar, né? Enfim, a gente tá olhando, tá olhando. Veio uma derrota agora, no Brasileiro as coisas não estão acontecendo. É 28 pontos. E aí vai, né? E aí vai escapando, e aí vai escapando. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente sempre fala assim, pô, a gente erra, a gente torce para errar. A gente torce para errar, mas a gente acompanha o futebol já há um pouquinho de tempo, né? A gente sabe o que acontece. A gente sabe o que acontece. Mas vamos embora, né? Vamos embora. O torcedor cabe se apegar a místicas, superstições e vamos embora. Não tem o que fazer. Se o Ramon Dias não está preocupado, se o Augusto Melo, presidente, não está preocupado, o torcedor não tem nada com isso. O torcedor tem que torcer. Eu vou acreditar, eu vou sonhar. E tá certo. E tá certo. Vambora, vamos seguir, vamos aqui, ó. Chances de título, pegar as estatísticas. Deixa eu acelerar, né? Deixa eu acelerar porque a gente já tá. Tô com... Nossa, já era para ter acabado, encerrado o podcast, mas tô com o tempo escassíssimo, mas a gente tem que falar do Tite ainda. Palmeiras 40, mais de 44%, o Botafogo mais de 40%, e aí vem Fortaleza, e aí vem Flamengo, e aí vai caindo as estatísticas, né? Aí vai ficando mais complicado, né? Fica praticamente impossível você falar de São Paulo, Internacional, Bahia e Cruzeiro é pensar em título, mas nada é impossível para aqueles que acreditam e para aqueles que trabalham e para aqueles que lutam. Então, que sigam na luta, que sigam na luta, né? Para dificultar, para ser competitivo. Mas o Palmeiras está com uma boa chance de título. Eu acho que, eu já falei mais de uma vez, eu acho que o Botafogo chegando numa final de Libertadores, o título do brasileiro vai ficar com o Palmeiras, eu acho, né? Se tivesse que apostar numa casa de aposta, eu não vou fazer isso, né? Não sou muito de jogar. Mas eu apostaria o Botafogo campeão da Libertadores e o Palmeiras campeão brasileiro. Essa seria a minha aposta, né? Mas vamos ver, vamos aguardar, né? Chances de título aqui, ó. O Palmeiras agora finalmente à frente do Botafogo. E aí vem na sequência que até o Cruzeiro tem chance de título. Chances de permanência na Série A. Aqui o Red Bull, Juventude, Criciúma. O Corinthians tem até uma estatística alta, né? Tem até uma probabilidade alta. Isso, como eu falei, uma somatória de fatores. O Corinthians tem uma sequência de jogos que o favorece. É importante destacar antes que o torcedor fique bravo, né? O torcedor do Fluminense. Ah, por que nós estamos tão atrás do Corinthians? Tem uma sequência de jogos que favorecem o Corinthians. Se vai vencer ou não, se vai jogar ou não. A derrota pro Atlético Goianiense fez a estatística do Fluminense tombar de vez, né? Você jogando contra o Lanterna, você perdeu o jogo, não é nem empatar, fica complicado, né? Permanência na Série A, até esse seleto grupo aqui do topo da tabela já tá todo mundo garantido, né? E aí começam chance, aí é muito praticamente impossível de acontecer, né? O Galo, o Vasco, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense eu não sei não, tá? Eu não sei não. Tá com uma estatística bem alta, mas é aquilo que eu falo, assim. É sequência, retrospecto, quem são os próximos adversários, se são adversários no topo da tabela, se são adversários abaixo da tabela. O retrospecto, né, do Atlético contra essas equipes.
Mas eu não sei não, eu acho que tá muito alta a estatística do Atlético Paranaense. Pela bolinha que tá jogando, eu acho que tá muito alta. Mas enfim, né, tá junto com o Grêmio, com o Bragantino. Acho que o Bragantino, acho que tá justo aqui esse pacote. Eu colocaria esse grupo aqui com estatísticas semelhantes. Tá? Eu não acho que tá sobrando tanto, assim. Acho que tá sobrando tanto. Tanto, por exemplo, a diferença do Atlético pro Bragantino, por exemplo. Eu não acho que ela é tão gritante, não. São duas equipes que estão devendo futebol, não estão jogando bola, né? O Atlético tem uma queda absurda. Uma queda absurda. Mas eu falei, é um modelo estatístico, gente. Cabe a gente não precisa aceitar tudo. A estatística é baseada numa série de critérios. E tá aqui, os critérios estão lá no final. A gente traz aqui para vocês. Se quiserem procurar e tentar replicar o modelo, fiquem à vontade, né? Aqui eu só, pela bolinha que tá jogando, eu acho que é muito alta, né? Mas enfim, vamos ver. No final do ano a gente vai chegar a essa conclusão. Pô, o modelo acertou lá atrás, né? O modelo acertou. Nunca houve uma chance real de rebaixamento, né? Talvez a gente chegue a essa conclusão. Chances de Libertadores, tá aqui, né? O Botafogo, Palmeiras, Fortaleza. Esses três, para mim, já estão na Libertadores do ano que vem. Chances de G4, chances de G6, aqui as estatísticas, né? O Botafogo, Palmeiras, G4 com certeza, né? Muito difícil não permanecerem no G4. E aí a metodologia, como eu falo, né? Às vezes você questiona, fala, caramba. Ó, de cada 100 finalizações da meia-lua, por exemplo, apenas 7 vieram gol. Então tem uma série de situações de jogo mesmo. Bom, e aqui para a gente finalizar, gente, vamos acelerar, vai. Demissão do técnico Tite aconteceu. Felipe Luiz será o interino. Gente, pô, vamos ser sinceros, assim, quem é que qualquer que fosse profissional que assumisse, a chance de piorar é mínima, com todo respeito. O trabalho do Tite já estava numa decrescente muito grande. Já foi uma sequência recente de resultados muito ruins e futebol muito questionável, extremamente questionável. Então, assim, a questão da parte da questão das lesões, muitas lesões, muita gente criticando, questionando o que vinha sendo feito na questão da preparação física, na questão médica. Então, assim, do treinador até a comissão, toda a comissão, todo o pessoal de bastidor já ficou naquele questionamento se realmente era o adequado para o Flamengo, para o ritmo de jogo do Flamengo. Eu acho que o Tite não estava preparado para isso, para jogar tantas competições como o Flamengo exigiu. E aí isso foi custando em relação ao trabalho que vinha sendo executado, do pessoal entender como é que dá para melhorar, dos próprios jogadores também comprar a ideia do treinador. Pô, você vai comprando a ideia do treinador, vai comprando a ideia do treinador, os resultados vão piorando, os jogadores vão se questionando também. Pô, esse treinador, ele é bom mesmo, cara? Pô, o que a gente tá fazendo aqui é o que ele tá pedindo. Na seleção dava resultado, aqui não tá dando nada. A gente está só se machucando, a gente está ficando mais cansado, os resultados não vêm. E aí, será que esse treinador é bom mesmo? Será que é tudo isso que falam mesmo? Tá aí, né? A direção do Flamengo agradeceu, deixou o clube 2 dias antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Ou seja, o Corinthians está numa boa situação. Uma vitória por 1-0. O torcedor ficou bravo. Na coletiva, depois da partida, o Tite deu coletivo. Cara, essa situação é degradante, né? Deixaram o cara ainda dar coletiva. Respaldo da direção é constante, diário, de todos os momentos. Quando fala de fortalecimento de uma equipe toda, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e os atletas. O trabalho só vai ser devidamente julgado quando tiver o seu término. Agora é oportuno ou inoportuno, no meu caso. Eu tenho uma atenção de representar com dignidade o cargo para o qual fui convidado. Disso eu não abro mão. Chegou no Flamengo em outubro do ano passado. Primeiro trabalho depois da saída da seleção. Né? E aí, cara, disse que não assumiria um time brasileiro em 2023, né?
E ele assumiu o Flamengo. E o torcedor corintiano ficou bravo, né? É aquelas situações, gente. É aquelas situações. A vida. Eu não questiono o caráter de ninguém, a ética de ninguém, mas a vida cobra depois, né? Quando você fala uma coisa, a vida te cobra às vezes. Não tô falando que o Tite foi mau caráter, porque assumiu. Eu só digo assim: o Tite não estava preparado para isso ainda. Ele sabia, quando ele falou que não assumiria nenhum clube brasileiro em 2023, naquela altura, ele sabia que ele não estava preparado. E aí recebeu o convite do Flamengo e foi. Só que ele sabia que não estava preparado. É isso que eu tô falando, cara. A vida cobra, não é um castigo divino isso. Ele mesmo sabia que não estava preparado. Por isso que ele falou que não assumiria nenhum clube brasileiro. Primeiro, porque ele tinha o sonho de comandar um clube europeu, na minha opinião. Mas segundo, porque ele não estava preparado. E ele sabia disso. Ele sabia que não estava preparado para o calendário, para o ritmo de jogo, para o torcedor sem paciência. Ele sabia, mas ele foi, pô, eu acho que vai dar certo. As pessoas em volta dele muito provavelmente ficaram, né, naquele chave. Vai, Tite, aceita, Tite, é o Flamengo, Tite, é uma seleção, Tite. Vai dar certo, Tite. Aí o Tite, pô, cara, agora ficou complicado que o Corinthians me chamou, eu falei que não. Vai, Tite, pega. Aí ficou, né? Os diabinhos ficaram falando. Os diabinhos ficaram falando. E ele aceitou. Só que ele não estava pronto. E ele sabia disso. Por isso que eu tô falando. A vida cobra. A mesma coisa o caso do Vitor Pereira, né? Que hoje virou meme e tudo mais. Mas o Vitor tava. Ele sabia que não ia dar certo. Quando ele vai. Ele anuncia, praticamente anuncia a saída do Corinthians, fala que tem um problema de família, que não dá para ficar por causa disso. Ele sabia que não dava para ficar. O treinador sabe, né? Pode ter sido uma desculpa? Pode ter sido uma desculpa também. Mas, cara, ele sabia que não seria possível. Só que ele foi contra aquilo que ele já sabia que não dava. Pô, aí ficou os diabinhos, né? Os empresários, pô, aceita, Vitor Pereira, aceita, é o Flamengo, aceita. Aí, pô, vou pegar então. Vou pegar. Aí quando ele chega lá, ele chega com o que ele não estava preparado. Com a multa rescisória que ele ganhou, obviamente, ele está feliz. O Tite está feliz também. Só que ele sabia que não estava preparado. Isso não é karma, como eu falei. Isso não é karma, não é punição divina. É a vida te cobrando aquilo que você já sabia que não estava pronto. Pô, eu sabia que eu não estava pronto, achei que estava, mas não estava. E é isso, né? E é a vida que segue. Tá bom, gente? Ó, vou finalizar por aqui hoje. Felipe Luiz vai comandar, tá? Talvez dê certo. Talvez dê certo. Talvez não dê. Mas a essa altura, não tem muito o que fazer. Eu acho que é seguir com quem tá lá. Pensa o projeto do ano que vem. E o ano que vem a gente pensa em coisas maiores. Para esse ano ficou complicado, né? Quem sabe o Felipe Luiz, amigo dos amigos, resenha. Quem sabe alguma coisa interessante não aconteça. Eu me animo muito mais com o Felipe Luiz do que com o Tite, que a gente já viu que um resultado, um trabalho que já estava no mais do mesmo. Não vou nem classificar outro lá como ruim. Eu sei, era um negócio que você olhar e falar, é mais do mesmo. O time não tem vibração e o treinador tem menos ainda. Que o treinador nem para bater no peito e assumir uma coisa que ele fala, ele faz. Então fica complicado, né? Se olhar para o banco ali e falar, pô, né? O treinador é meio omisso, né? Ele mesmo não bate no peito para assumir os BO dele. Fica complicado. Vai dar certo? Muito provável que não. Quando o treinador foge da própria responsabilidade, fica difícil, cara. Porque aí ele não é o problema. Ele nunca vai melhorar, porque ele nunca é o problema, né? É isso, gente. Ó, encerro por hoje. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima semana. Para alguns mais ensolarados, para outros mais nublados, para outros mais frios, né? Outros mais quentes. Mas enfim, beijos, abraços. Amanhã nós estamos de volta com mais podcast. Tchau.